enviou-lhes a sua palavra e o livrou-lhes do que era mortal. Salmo 107, versículo 20. Com esse versículo eu saúdo todos, com a doce paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É um privilégio muito grande estar aqui nessa tribuna para falar do meu Rei, do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a ajuda do precioso Espírito Santo. E eu quero honrá-lo ao precioso Espírito Santo, queridos e queridas, porque tudo é dele, por ele e para ele. Eu tenho certeza que nesta noite ele tem uma palavra ao meu e ao seu coração. Fique bem atento. Aquele que tem ouvidos, ouça a voz do Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Sem mais demoras, eu gostaria de ler o texto desta noite. E se encontra no livro de Isaías, capítulo 9. Você que pode, você que está aí no aconchego do seu lar, talvez você aí que está no seu carro, não tem condições ou no trabalho, mas se você puder agora nos acompanhar, a palavra do Senhor, que fala sobre o nascimento e o reino do príncipe da paz. Mas a terra que estava aflita não continuará em obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho o mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. Os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo a alegria e lhes aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porém tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim, sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para estabelecer e firmar diante o juízo, a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Louvado seja o nome do Senhor, queridos. Esse texto queima o meu coração e eu estava orando e o Senhor falou para mim: fala sobre esse texto, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Qual não foi minha surpresa ao estudar a palavra? Porque a primeira vez que nós lemos uma pincelada na Bíblia toda, a gente está tendo só um panorama, mas quando eu vim a saber que esse texto, quando esse profeta Isaías, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, quando ele disse assim, porque um menino nos nasceu, me parecia que ele estava vivendo nos tempos do Senhor Jesus. Mas quando você estuda a palavra profundamente, você vê que ele profetizou, ele era um profeta. E ele era um profeta messiânico, há aproximadamente 500 anos antes, aproximadamente mais ou menos, ele disse, um menino nos nasceu. Mas na verdade era tão real aquilo que o Senhor Deus estava mostrando para ele, que no coração dele era como se ele estivesse vendo aquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ainda iria no tempo determinado. E eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele não está preso no tempo. Nós temos a tempo agora, esse horário seria
8 horas da noite e 30 minutos, mas o nosso Deus não, Ele tem toda a sua hora, o seu tempo está no Kairos, o tempo está diferente do nosso. Por isso que quando nós queremos algo do Senhor, nós temos que falar: Senhor, eu quero algo no seu tempo, porque no tempo de Deus é muito melhor. Porque a palavra de Deus diz assim: o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Então esse Deus que é eterno, sempre eterno, Ele já veio revelando, e com o seu servo que tem experiência com Ele, profundidade com Ele, Ele já era tão real que Ele dizia: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Queridos, baseado nesse texto, nesta noite, eu gostaria de dizer, de falar, se tivesse dar um tema, eu daria a esperança viva que nos foi oferecida pelo Deus Pai eterno, desde a fundação do mundo. Aleluia, você pode ficar tranquilo que o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele preparou algo que você pode guardar bem firme no coração, uma esperança genuína, uma esperança que te dá vida, uma esperança que te dá condições de olhar além da tormenta, condições de olhar do agora, do momento, da fase em que estamos vivendo, porque as tribulações do tempo presente não são para comparar as glórias que está nos reservada, que o Pai nos reservou, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso o Espírito Santo diz a você: ei, tira esse peso do seu coração, essa angústia, esse temor, porque nasceu um menino e o governo está sobre os seus ombros, e esse governo, esse menino será chamado Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Quando o profeta Isaías, ele profetizou, ainda iria acontecer, mas a Bíblia diz que no tempo certo, quem é essa esperança viva? Ela chegou até nós. Ali em Lucas nos diz assim, no tempo certo, em Lucas capítulo 1, versículo 11, diz assim, que os céus estavam em festa, os pastores ali estavam, e de repente chegou o anjo e disse no Lucas 2:11, disse assim: e que hoje vos nasceu na cidade o Salvador, que é o Cristo, o Senhor Jesus. Então hoje esse menino nos nasceu no dia em que o determinado já veio esse Jesus. E como ele veio de uma forma sobrenatural. Uma moça virgem, uma moça simples, ela uma moça que foi assim agraciada pelo Senhor. Um dia ela estava na sua casa, estava assim desposada de seu noivo, ela estava próxima para casar, mas de repente uma moça simples chega ali, um anjo diante dela, e ela estranha quando o anjo Gabriel fala para ela assim: salve agraciada, o Senhor é contigo. E ela estranhou e ela disse assim: você terá um filho. E ela disse: como teria um filho se eu sou virgem, eu ainda sou desposada, não conheço homem? E ele disse para ela: o poder do Altíssimo te envolverá, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o ente que há de nascer é ente santo do Deus, filho do Deus vivo. E aí começou, aleluia, essa esperança viva, que o Pai já, o plano dele, que nasceu desde quando foi fundado o mundo, porque Deus, Ele sabe todas as coisas, e Ele sabia que quando Ele formou o homem, quando Ele formou a mulher, haveria queda. Então, quando Ele formou o mundo, Ele já preparou um plano salvífico, Ele já preparou tudo. E eu quero dizer para você: não temas, porque já está tudo preparado, tudo está preparado. Então Ele diz para você: creia na esperança viva que Deus quer plantar no seu coração nesta noite. Talvez até mesmo você que serve ao Senhor está tão aflito, com tantas notícias, com tantas coisas, mas o Senhor diz: filho meu, filha minha, creia no meu amor. Eu nunca perdi o controle das coisas, e principalmente da sua vida eu não perdi o controle. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, o Filho amado de Deus, Ele nos nasceu. E João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer
não pereça, mas tenha a vida eterna. Então um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e esse Deus está te oferecendo gratuitamente a vida eterna. Não é se você está preocupada de hoje ou amanhã pegar, contrair um vírus ou qualquer outra doença, mas você já parou para pensar, e se nosso corpo tombar hoje, a sua eternidade está garantida? Quantos se preocupam somente com essa carne, mas o Senhor Deus, que muito antes desse mundo ser formado, Ele já preparou para você algo muito seguro, algo que você pode ter uma esperança e dormir tranquilo, porque Ele é Deus e que te ama e te ama para valer, e o amor dEle não é medido, porque a Bíblia diz que não tem altura, nem profundidade, nem largura, nem extensão que pode ser medido. Por isso, ei, não deixe as notícias tão terríveis que estão sendo faladas afligir teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais tudo Ele fará. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos falando para você de um Deus real. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo tocou no meu coração para te falar de 3 pessoas que tiveram um encontro com Jesus e não sabiam nada dele. Mas Deus é tão maravilhoso que preparou todo um cenário para essas 3 pessoas encontrarem ao Filho dele, que Ele ofereceu gratuitamente, dando uma esperança para o coração humano, dando uma esperança para aquele que aceitar o seu Filho, porque a própria palavra diz: aquele que crer será salvo, mas aquele que não crer será condenado. E assim eu queria te dizer, uma certa feita, um eunuco estava andando numa carruagem, descendo de Jerusalém. Ele era um alto oficial da rainha de Candace, e ele estava vindo ali, mas o que me deixou interessante, a Bíblia diz que ele vinha de Jerusalém, ele estava vindo para adorar. E um anjo apareceu a Filipe. Olha como Deus mexe nos céus e na terra, como Ele trabalha. O anjo apareceu para Filipe e falou: Filipe, desce na rua, na estrada de Gaza, que vai ali, um lugar onde quase não passava ninguém. O anjo do Senhor falou: vai ali. E quando ele chegou ali, estava passando uma carruagem. E aí o Espírito Santo falou: aproxima dessa carruagem. E quando ele aproximou da carruagem, estava ali um eunuco, lendo a palavra de Deus em Isaías, que falava um texto sobre Jesus, só que falava assim: Ele foi moído pelas nossas iniquidades, Ele foi moído, aquele que nós não vimos beleza nenhuma nele. E aí o Filipe perguntou: ei, você está entendendo o que você lê? E ele falou assim: como que eu vou entender se ninguém me explicar? E aí ele parou a carruagem, Filipe entrou. E ali Filipe falou de Jesus, falou do Jesus vivo, que o Pai o enviou, que ele, há pouco tempo ele havia nascido, crescido e feito um ministério lindo e falado as palavras do Pai para o coração de todos que crescem. E ele morreu, na verdade, mas ao 3º dia ressuscitou. E quando o eunuco ouviu aquelas palavras tão maravilhosas, ele encheu o seu coração de alegria e falou: eu quero esse Jesus, eu quero esse Jesus. E ali a Bíblia diz que eles pararam a carruagem, naquele local onde tinha um riozinho, ele desceu as águas. O que eu quero dizer para você: o Senhor não vai deixar ninguém enganado. Tem muitos que são sinceros, tem muitos que têm vontade de servir a Deus, mas ainda não conhece, lê a palavra e não conhece. Mas o Espírito Santo me enviou aqui nesta noite para te dizer: existe um Deus que está preocupado com você, e não está preocupado para você não pegar doença só agora, Ele está preocupado para te garantir a eternidade. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele preparou uma salvação tal, que pode abranger a todos os que crerem. Nós não seremos salvos por sermos bonzinhos ou por fazermos algumas atividades sociais. Isso é bom, mas na verdade a salvação só é garantida por todo aquele que crê que Deus enviou o seu Filho unigênito e que morreu na cruz de uma maneira cruel, como se fosse um bandido, mas na verdade Ele era puro, o Cordeiro Santo que nos traz a paz, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E hoje nós podemos aqui testificar de um Deus que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Como foi bonito o encontro daquele eunuco com Jesus.
E a Bíblia diz que logo após esse feito, o Espírito Santo arrebatou Filipe e o levou, e ele se viu em Azoto. Olha o cuidado, Deus mexeu céus e terra para abençoar aquele homem, para falar do seu amor para aquele homem. Olha outra pessoa também, Paulo, que outrora era Saulo, como você conhece, muitos conhecem, mas alguns também não, porque eu creio que tem longa extensão esse vídeo que estão sendo assistido. Paulo, ele era um homem zeloso, ele era fariseu, ele era um homem religioso, e ele perseguiu os cristãos na época, mas ele pensava estar fazendo um favor a Deus. Porque no começo, os cristãos, as pessoas não acreditavam que os cristãos eram verdadeiramente servos de Deus. E eles eram conhecidos por os do caminho. E o Senhor Jesus, ele olha um coração quebrantado. Paulo, por mais que ele era cruel com os cristãos, ele matava pensando em estar fazendo um favor a Deus. Um dia, ele não enviou o anjo, ele não foi outra pessoa que pregou, mas foi o próprio Jesus, quando Saulo ainda respirava ameaças contra o povo de Deus, para matá-los, para aprisioná-los e levá-los a Jerusalém. O Senhor Jesus mesmo, em plena luz do dia, apareceu a Saulo, uma luz tão forte, que a Bíblia diz que ele caiu no chão, e todos os que estavam com ele em viagem, ouviram a voz, mas não viram nada. E tão grande era a luz que radiava do Senhor Jesus, que Paulo caiu e perguntou: quem és tu, Senhor? E ele falou assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele ficou atônito, diz a palavra que na mesma hora ele ficou cego. Que Jesus é esse menino que nos nasceu, é esse filho que se nos deu, é esse governo que está sobre os seus ombros, é esse Deus maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz que eu vos anuncio. Da mesma maneira que ele se revelou ali a Saulo, um homem que tinha vontade de servir a Deus, mas não conhecia, embora ele era muito inteligente, foi criado aos pés de Gamaliel, ele era conhecedor da lei, mas ele não era conhecedor do próprio Jesus Cristo, daquele Jesus vivo que tinha morrido há pouco tempo, mas que o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. E ele sabia muito bem que Paulo ia ser um pregador em potencial, que Saulo ia ser um pregador quando ele tivesse conhecimento de quem era Jesus. E assim, queridos, foi a verdade. Ele foi cego ali, e o Senhor falou: entra nessa cidade e te mostrarei o que deves fazer. E Deus trabalha de uma forma especial. De repente ele apareceu para Ananias e falou: Ananias, vai à rua chamada direita, e ali você vai perguntar para o Simão, e fala que ali tem um certo Saulo chamado por Tarso, e você vai orar por eles. E muito bem era conhecido, Saulo era conhecido como perseguidor dos cristãos. E Ananias falou: mas Senhor, como que eu vou fazer isso? Ele mata os cristãos. Ele falou: não, vai lá orar, porque eu já escolhi ele para ele ser pregador dos gentios. Importa sofrer muito por amor ao meu nome, e eu vou mostrar para ele como ele vai ganhar muitos gente, principalmente os gentios, para o meu reino. Então eu quero dizer como Deus trabalha com essas experiências. Olha o que aconteceu com Saulo, e a partir do momento que ele teve encontro com Jesus, ele se transformou em Paulo. E você sabe muito bem, e que Paulo que escreveu muitas cartas na Bíblia, muitas coisas, e que ele pôde evangelizar, e principalmente ele foi evangelizador dos gentios. E esse Jesus, quando ele quer se revelar, ele revela. E quando eu estava orando nas madrugadas, o Senhor falou: filha, da mesma maneira que Cornélio, da mesma maneira que o eunuco, ele tinha vontade de me adorar, ele desceu para Jerusalém para me adorar. Da mesma maneira que Paulo, ele estava ali pensando que me servia. Nos dias de hoje, filha, tem muitos, pensando que me agradam, mas eles ainda não me conhecem. Então, como eu levantei para falar, Filipe, para falar ao eunuco, eu quero que você fala, porque tem tantos nos seus lares aí chorando, com o coração sofrendo, angustiado, e eu posso chegar em cada casa através do meu Espírito, e eu quero curar, e eu quero restaurar, e eu quero transformar vidas. E tem lares aí
para serem desfeitos de tanta agonia, de tanta tristeza, de tanta escassez. Mas o Senhor Jesus, na pessoa do seu Espírito, fala para mim te dizer: ei, levanta a sua cabeça, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O meu Espírito está aí, ele não está preso em tempo, assim como ele está aqui no altar, ele está aí bem do seu ladinho, dizendo para você: clama. Essa situação vai mudar, essa situação caótica da sua casa, da sua família, da sua saúde. Basta clamar a esse Deus, que não mede esforços, não mede nada para te abençoar. Ele não é um sonho, ele não é uma imaginação. Ele é um Deus real, que preparou uma esperança viva desde a fundação do mundo. Quer dizer o quê? Como o pastor falou no início, ele não perdeu o controle das coisas. Ele não perdeu o controle, pelo contrário, ele está com tudo, todo o poder pertence a ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor, um menino nos nasceu. No tempo certo, quando aqueles anjos anunciaram: hoje nasceu em Belém, a cidade de Davi, hoje nasceu o Cristo. Em Colossenses, olha o que ele fala: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, nós que outrora não conhecíamos o Senhor, mas quando a gente dá um passo e eu quero conhecer Jesus, como diz o hino, eu quero conhecer Jesus, então o que ele faz? No mundo espiritual, quando você apenas diz eu quero, ele tira você das trevas e transporta para o reino da sua maravilhosa luz. Colossenses 1,13. Louvado seja o nome do Senhor. E olha só quem é esse Jesus, em Hebreus 1,3. Ele, que é o esplendor da sua glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Hoje esse mestre amado está à destra do Pai, ali assentado, clamando, intercedendo. Nós temos um intercessor, como ele realmente foi um menino que nos deu, um filho que nos nasceu. Ele fez tudo o que deveria fazer aqui, morreu, pagando o preço dos nossos pecados, mas ao terceiro dia o Pai o ressuscitou, e após 40 dias ele andar aqui na terra, dar instrução aos seus discípulos, falar para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos do poder de Deus. Ele subiu nas maiores alturas e está à destra do Pai. O que eu quero dizer para você? Venha conhecer esse Jesus. Venha deixar ele te transformar. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma última pessoa, eu quero dizer para você: Cornélio, o centurião. Eu acho lindo demais essa passagem. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro. Era um homem que ajudava as pessoas, dava oferta ao Senhor e jejuava. Mas um certo dia, um anjo do Senhor apareceu a Cornélio e disse: Cornélio, envia um homem a Simão, que vai te dizer a você e a sua família palavras de vida eterna. Cornélio era um homem bom, era um homem exemplar, mas ele precisava conhecer as palavras de vida eterna. Obras não salvam. Eu ser bonzinho ou fazer alguma coisa não salva, embora um salvo faz essas coisas boas para ajudar o próximo, mas isso não dá salvação. E o Senhor apareceu ali também a Pedro, disse: Pedro, deu uma grande visão para Pedro, um lençol com vários bichos impuros, de acordo com o judaísmo era impuro, mas ele falou: não, eu não vou comer coisa impura. Ele falou: não considere impuro o que eu purifiquei. E o Senhor, quando Ele tem algo para você, Ele vai. Ele envia o Espírito Santo, Ele envia pessoas, Ele envia, como Ele enviou para Cornélio. Ele não deixou o Cornélio enganado. E ali Cornélio reuniu toda a sua família, e Pedro foi lá na sua casa. Todos ouviram do amor de Deus, ouviram que Jesus veio, ouviram que Jesus foi salvo, que Jesus pôde salvar toda aquela família, toda aquela casa.
E o mais interessante, quando todos estavam ouvindo ainda Pedro falar, desceu sobre eles o Espírito Santo. Eu quero dizer a você, creia nesse príncipe da paz, que ele tem uma paz verdadeira, uma paz que excede todo entendimento. Então, mesmo a tudo em meio que está acontecendo hoje, existe uma real e verdadeira esperança. Jesus, o verbo que veio do céu para nos dar vida e vida em abundância. Creia nele, clame a ele. Eu não sei como está seu coração nesta noite, mas o Senhor conhece o seu assentar e o seu levantar, sem que haja uma palavra no seu pensamento, Ele está vendo tudo. Se você soubesse o amor que o Pai tem por você, aí talvez você pergunta, mas então por que está acontecendo tudo isso? O Pai tem tudo sob o controle, e muitas vezes Ele permite algumas lutas, algumas dificuldades para nos aproximarmos dEle. Tem uma ilustração que às vezes, uma certa feita eu fui falar para o meu marido, ele achou muito dura, mas isso acontece. Diz que quando uma ovelhinha ela está rebelde, ela fica sempre longe dos outros do rebanho, e ela está ali, diz uma ilustração que um certo dia eu vi, diz que o pastor quebra a pontinha da patinha dela, e ela fica assim, e ali ele fica sempre dando um tratamento na patinha dela, e ela se apega àquele pastor, o cuidado que ele tem com ela. Da mesma maneira, não é que Deus está quebrando a sua patinha, não é que Deus está quebrando nada seu, é que Ele está querendo trabalhar com você e comigo. Muitas vezes nós, com a correria da vida, nós passamos desapercebido um tempo de qualidade com o Senhor, um tempo de oração, um tempo de jejum, um tempo de palavra, um tempo a sós entre você e Deus. Que o Senhor quer revelar coisas grandes e firmes. Clama a Ele nesse momento tão difícil, porque Ele está pronto a te socorrer. A esperança viva, Ele está aqui, Ele está aí com você. Então alegre o seu coração na presença do Rei, do Senhor que desde a fundação do mundo Ele preparou tão grande salvação, Ele preparou uma saída, porque a palavra diz, olha, a nossa breve e momentânea tribulação não há de se comparar o peso de muita glória que há de ser revelada. Então Deus, Ele não perdeu o controle das coisas. Ele te ama e te ama para valer. E você vai ver, você vai cantar o hino de vitória. Basta crer e confiar nesse Deus de amor. Vamos orar comigo? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi ministrada. O verbo vivo que desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória como unigênito de Deus. A esperança viva que nasceu no coração do Pai e foi revelada a nós nos tempos certos. Pai, aí tem muitos que estão nos assistindo nesta hora, com o coração apertado, que não sabe o que fazer. Outros enfermos, outros angustiados. Espírito Santo, eu te peço, entra nesta casa. Entra, Senhor, nesse trabalho. Entra, Senhor, agora nesse veículo que está nas rodovias. E alcança com poder e com transformação e com libertação. Como o Senhor se revelou a Cornélio. Como o Senhor se revelou a Paulo. E como o Senhor se revelou ao eunuco de Candace. Se revela a eles, Pai. Para que eles possam ter a alegria de te servir. E conhecer o teu amor bem de perto. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.